Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. E hoje a gente trouxe um tema que vocês pediram bastante, que é alimentação e fertilidade. O quanto será que os nossos hábitos e a nossa alimentação pode impactar no nosso potencial fértil? E para a gente bater esse papo, eu tô aqui com o meu co-host favorito, né? O Edson vai ficar com inveja. A dele não veio, perdeu. Exatamente. Dr. Fernando mais uma vez aqui com a gente para bater esse papo. E para a gente conseguir ter um peso aí nesse assunto de alimentação, não podia ser outra pessoa, além da minha querida amiga, nutricionista especialista em saúde reprodutiva, doutora Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, e hoje eu queria dizer que eu tô um pouco enviesada nesse podcast, sabe? Porque eu sei da sua história, Ju, então eu vou ter que explorar alguma coisa aqui, não tem como. Claro, estou aqui para isso. Então, Ju, vamos falar um pouquinho de como esse universo da saúde reprodutiva entrou na sua vida. Porque você fazia nutrição, em que momento você passou a se interessar por essa questão? Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, isso surgiu já desde antes da nutrição, né? Porque quando eu tinha 15 anos, então num dos meus primeiros ciclos menstruais, eu comecei a sentir muitas cólicas e já começaram a investigar endometriose. E aí eu cheguei no diagnóstico, então desde os 15 anos eu faço acompanhamento, né? E aí quando eu entrei na faculdade de nutrição, sabendo da importância da mudança de estilo de vida, eu fui caminhando para esse lado, mas eu fui mais pro lado da saúde da mulher mesmo no último ano da graduação, porque não é algo que se fala dentro da faculdade, né? Fica muito naquele basicão mesmo, doença crônica não transmissível, básico do básico, diabetes, hipertensão e assim por diante. Mas da parte de endometriose, síndrome do ovário policístico e todas essas questões que envolvem a fertilidade, não se fala, né? Então, quando eu fui olhando para fora do universo da graduação e vendo outras possibilidades que não aquilo, né, dentro da caixinha, foi quando eu decidi que era isso, né? Afinal, eu vivi na pele e nada mais justo do que eu ajudar outras mulheres, outros casais que passam por essas questões, né? Então, foi assim que eu decidi caminhar aí para a nutrição na parte da saúde da mulher. E, Ju, você trouxe duas condições, né, doutor? A endometriose e síndrome dos ovários policísticos. Foi especial. Não, esse é o auge. Que a gente já comentou nesse podcast. A gente tem um episódio só sobre endometriose. Quem ainda não assistiu, vale super a pena. Tá Foi um episódio super legal. Você assistiu? Foi o máximo. Foi muito bom. E a gente também tem um episódio sobre síndrome dos ovários policísticos, que já dá um gostinho dessa importância da alimentação. Então, vamos começar falando um pouquinho de endometriose, já que você deu esse gancho. Fala pra gente um pouco sobre a influência da alimentação dentro da endometriose. O quanto que isso tem impacto e o que a gente pode fazer para essas pacientes. Tá, vou falar no cenário geral. Tá. Né? Porque são duas condições que a gente tem que pensar no metabolismo como um todo. Eu gosto muito de passar para os pacientes a visão de um corpo integrado. Né? Não tem como a gente olhar, reduzir o paciente a uma condição clínica. Então, eu não vou cuidar da alimentação para endometriose. É para aquela pessoa, eu vou cuidar, né? daquela pessoa, a gente vai ajustar tudo, colocar tudo no lugar. E isso vai melhorar a condição de vida dela com endometriose. Né? Para a gente melhorar o estilo de vida mesmo. Então, quando a gente pensa tanto na endometriose quanto na síndrome do ovário policístico, a gente precisa de um padrão alimentar mais anti-inflamatório. Né? Então, o que seria essa alimentação anti-inflamatória? Que estão se falando muito sobre isso. É um padrão alimentar do Mediterrâneo. Então, se a gente estudar a população ali do Mediterrâneo, a gente percebe que eles têm um padrão alimentar rico em frutas, verduras, legumes, peixes, gorduras boas, né? As sementes, as castanhas. E a gente percebe que é uma população que tem um estilo de vida, né? E tem uma condição de vida melhor. Então, tem um papel anti-inflamatório esse tipo de alimentação. Aqui no Ocidente, a gente já tem um outro tipo de alimentação, mais rica em ultraprocessados, industrializados. E aí, a gente tem um perfil de alimentação mais pró-inflamatório. Isso acontece muito por conta do que vem nos alimentos, né? Então, não é só sobre calorias, é sobre qualidade, sobre densidade de nutrientes nos alimentos. Então, por exemplo,
A dieta do Mediterrâneo, ela é uma dieta rica em ômega 3, gordura boa, que vai exercer um papel anti-inflamatório dentro do nosso organismo. Já aqui no Ocidente, a gente tem uma dieta muito mais rica em ômega 6, que também é importante, mas em excesso, se a gente desequilibrar essa proporção de ômega 6 para ômega 3, a gente vai ter um perfil muito mais pró-inflamatório, porque dentro do nosso organismo ele vai ativar muitas vias que vão ser favoráveis ao processo inflamatório. Então, quando a gente pensa numa condição de endometriose, numa condição de síndrome do ovário policístico, onde a gente está falando de algo que acomete o metabolismo e tem relação com um monte de hormônio, a gente precisa cuidar dessa condição, né? E melhorar o perfil inflamatório do paciente. Não é como uma dor de garganta que você vai tomar um anti-inflamatório e vai resolver, né? E vai resolver. Não, a gente está falando de uma inflamação que acontece sistêmica no corpo, de baixo grau e que precisa ser cuidado. Muito legal, muito legal. Até se a gente pegar o seu histórico, né? Porque você teve um privilégio de fazer um diagnóstico de endometriose super muito cedo. E lá atrás, né? Porque há 12 anos atrás, ninguém falava sobre endometriose. Você teve um bom atendimento para chegar num diagnóstico que não é muito comum de acontecer, de fazer um diagnóstico em adolescente. Tanto que quando o médico falou, olha, fez o exame e tal, e eu não podia fazer o exame transvaginal na época, que chegou à conclusão que era endometriose profunda e tal, minha mãe fez, hã? Que é isso? Ninguém falava sobre isso. E até quando eu fiz a laparoscopia, com 18, ainda era pouco falado. Era pouco falado. Então, os professores na escola não entendiam porque eu faltava, mas é cólica. Então tem tudo isso. E um preconceito, o professor da educação física que não entendia, que às vezes eu saía de casa bem, chegava na escola, começava a passar mal, queria que eu corresse, e eu tava assim, ó, lutando pra ali, ó, ficar... A alma já tinha ido, entendeu? Mas eu tava lutando pra dar conta do negócio. Foi realmente muito bom você ter descoberto cedo, né? Sim. Porque isso favorece todos os tratamentos que a gente tem para endometriose. E você entendendo o que você tem, fica mais fácil de você trabalhar com a realidade. Fica. Especialmente nessa questão, que é a questão alimentar, a questão da saúde como um todo. Porque muita gente foca os tratamentos só em cirúrgico ou em medicação. Exatamente. Sendo que você tem um mundo de terapias que são tão, ou às vezes até mais eficazes do que a cirurgia, do que a intervenção médica, que podem melhorar muito, às vezes até resolver, Com né? certeza. Tanto no ovário policístico quanto na endometriose. Com certeza. E Ju, como foi pra você? Você sentiu esse impacto na sua condição da mudança de alimentação? Ou você já tinha um padrão alimentar interessante? Como é que era? Conta um pouquinho. Não tinha um padrão alimentar nada interessante. Meu pai trabalhou 35 anos na Nestlé. Então, a minha infância era levar leite condensado mocinha. Sabe aquele sachêzinho que tinha na época? Quando a Nutri fala isso, a gente vê que a gente tem salvação. Exatamente. Minha infância era tipo assim, chocolate, cereal. Nossa, a gente roubava latinha de leite condensado do armário da minha mãe. Fazia um furinho assim com o abridor de lata e ficava bebendo a latinha, eu e meus irmãos. Teve uma Páscoa que meu pai bateu a meta, ele ganhou uma... Eu não vou lembrar, mas assim, ele ganhou uma barra de chocolate, sem brincadeira, era desse tamanho. Era desse tamanho. Grossa. Gente, vocês não estão entendendo que era a minha alimentação. Só que aí chega a fase da adolescência, eu fui uma criança acima do peso, eu entrei na obesidade infantil, eu tinha o meu perfil hormonal todo alterado quando criança, então eu tinha triglicérides alto, colesterol alto, tive que controlar a alimentação de acordo com o que o pediatra mandou na época, né? E na adolescência eu já não estava mais tão acima do peso, mas não tinha um padrão alimentar ótimo, né? Eu era muito resistente à educação física, trauma com o professor da escola, porque eu detestava correr na frente de todo mundo. E eu tenho, gente, TDAH, porque eu falo que o combo, meu bem, o combo ele veio completo, tá? Eu sou premiada por Deus, já entendi minha situação. E aí, que a bola tava vindo aqui, eu tava olhando pra lá, então ninguém me escolhia pro time, ninguém... Hoje de ação. Gente, eu e educação física, pelo amor de Deus, tem até dó. E aí eu arrumava testado, sempre que eu podia eu dava uma passadinha no ortopedista, até que no terceiro colegial, nossa, consegui para 6 meses. Você não tá entendendo, foi a minha felicidade, né? Mas aí eu já no terceiro, né, no terceiro ano da escola, aí eu fazia academia. Academia pra mim tava tudo bem. O que não dava mesmo era na escola. Então, assim,
se eu já tivesse começado a cuidar ainda mais cedo dessa parte da alimentação, dessa parte do estilo de vida, com certeza eu teria visto esse resultado antes. Porque quando eu comecei a estudar, né, que não é isso, eu quero ser da área da saúde, e aí eu fui para a área da nutrição, que a minha alimentação começou a melhorar de fato. E você sentiu impacto nessa questão da dor? Senti. Bastante. Né? Tanto no exercício físico, quanto na alimentação, quanto sono, terapia, é tudo, né? Exatamente, é uma junção. Tudo. Não é só a medicação que vai fazer diferença. Não é. E também não é só a dieta ou só a atividade física. A gente Não tem que é. olhar como um todo. Mas eu brinco que mudança de estilo de vida tem que ser prescrição. Porque às vezes o paciente não entende. É exatamente isso que você falou. Ele não entende a importância e o impacto. Porque a gente fala tanto que isso importa para todas as doenças, que é aquela coisa, eu já ouvi isso. Eu já sei. Eu já sei que eu tenho que comer melhor. Eu já sei que eu tenho que fazer atividade. Como? Exato. Porque quando a gente fala de mudar estilo de vida, cara, não é do dia pra noite. Não é que, então tá, então hoje... Eu sou uma nova pessoa. Não, hoje eu vou sair daqui, então eu vou começar a fazer uma higiene do sono às 9. Não, já não vai dar, porque eu vou sair daqui às 10. Então, assim, a pessoa... É muito difícil a gente falar de estilo de vida... De uma forma geral, né? Do dia pra noite, né? E aí a mulher que tá numa condição de síndrome do ovário policístico, com vários sintomas, né? Queda de cabelo, acne, ela vai precisar de tempo para ver resultado. E hoje as pessoas estão muito imediatistas. Exatamente o que eu ia falar. E essa é uma questão bem complicada. Problema sério, né? Porque todo mundo acha que tem assim, uma pílula mágica. Exato. Tem um E não remédio tem. que você toma e vai resolver. Mas o que resolve é uma coisa que chama decisão, né? Acho que é isso que é a questão de mudança de estilo de vida. É decidir. A hora que a pessoa decide, tá, eu vou fazer. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Sim. Depois, a gente tem tudo isso que você vai falar bastante pra gente aqui, mas é atividade física, alimentação, a questão de higiene mental, sem dúvida. E Meditação, a yoga. meditação, yoga, tem uma série de coisas que você pode falar pra gente. E a interação social das pessoas também. Eu acho que esses 4 pontos, eles são muito importantes estarem todos ligados, né? E as pessoas querem uma quinta coisa que não tá nisso tudo aí, que é uma pílula mágica que resolve. E não vai resolver. Tá esperando Jesus vir buscar na E mão, não vai também. acontecer. Não vai. A gente tem que contar que não vai acontecer. Não vai acontecer. E assim, quando a gente pensa de estilo de vida, a gente está falando a longo prazo. Então você não precisa ter pressa. Começa com o que está ao seu alcance. Nem água as pessoas bebem, gente. E aí já quer mudar tudo e começar a tomar um café, que aquele café vai dar energia. Então assim, amanhã... Aí é bem aquele videozinho do Rios que tem várias vozes falando. Amanhã eu vou ler 30 páginas, vou meditar por 15 minutos, vou dormir às 9, vou lavar roupa, estender roupa. Não é assim. É uma coisa de cada vez, Escolhe uma né? coisa para começar. Começou a fazer? Deu certo? Ótimo. Isso vai melhorar a sua percepção de autoeficácia, você vai se sentir capaz. Aí você acrescenta mais uma coisa. Mas faça algo que é possível para você e que se encaixe dentro da sua realidade. Encontre uma coisa. Não é ninguém que vai te falar o que você deve fazer. Escolha você. Qual a sua prioridade, né? Exatamente. Porque tem isso também. As pessoas muitas vezes buscam ajuda esperando que o outro entregue a solução. E não é assim que acontece. Vem de dentro, né? Exatamente. Você precisa decidir o que você quer. Você tem 2 opções. Continuar como está e entender que essa vai ser a sua realidade. Ou mudar. As 2 condições vão ter desconforto. Uma, porque você vai ter que aceitar. Outra, porque você vai ter que se mexer e sair da sua zona de conforto. Então, assim, não tem São por caminhos, onde. né? São caminhos e escolhas, né? Que é um problema evolutivo também, né? O ser humano, ele tem uma coisa que permitiu a gente evoluir tanto como a gente chegou aqui hoje, que é essa capacidade de adaptação a situações adversas. Você pode ver, né? Tem comunidades que moram lá na Sibéria, menos 30, menos 40. Tem gente que mora no Equador, 50 graus. Tem gente que mora em lugar que não tem luz, que tem muito sol. A gente consegue se adaptar a um monte de coisa. Só que aí, a hora que você se adapta, para você trocar aquela adaptação para uma coisa nova, é outro problema evolutivo. A gente acostuma ficar num modelinho. E a decisão não tem jeito. Isso é a pessoa, né? A pessoa que tem que chegar e falar, eu vou fazer. Vai ter gente que vai ajudar, mas se a pessoa não quiser, não tem jeito. Exatamente. E aí, até por isso, a gente tem aquele modelo transteórico de prontidão para mudança, né? Porque cada um tá no seu tempo. E você tem que entender e você tem que respeitar isso. O seu momento. Exatamente. Né? Mas trabalhar para sair disso, né? Para você avançar, para você evoluir. Mesmo que de passinho em passinho, né? Até porque nós não somos uma criança mimada que faz tudo o que quer na hora que quer, né?
Não, é raro. Não deveríamos, né? Mas tem gente que... Mas tem gente que não É. que quer, né? Que Ô, continua Ju, assim. e você falou um pouco dessa questão da alimentação pró-inflamatória, alimentação anti-inflamatória. É claro que é uma coisa totalmente individualizada, mas pensando em uma dica para quem está ouvindo a gente, tem esse diagnóstico, alguma coisa que ela já pode começar fazendo, que de forma geral pode ajudar. Tem algum alimento que ela deveria evitar ou algum alimento que vai super ajudar se ela consumir? É, legal, fala isso assim. Dica, alguns assim, exemplos, prática. Exemplos de alimentos que são anti-inflamatórios. E é claro que isso não exclui, né, uma avaliação individualizada, Sim, sem dúvida. com certeza. Até porque se de repente eu falar, olha, frutas vermelhas, e aí a pessoa tem alergia, Exato. no seu caso não vai ser. A pessoa né? fica comendo maçã o dia inteiro também. Maçã é fruta vermelha, mas não é bem isso que você quer dizer, né? Não é bem isso, exatamente. Caqui, vou comer uns 5 quilos de caqui. Misericórdia. Vermelho também. Não, ó, quando a gente pensa em uma alimentação anti-inflamatória, o que deve ser incluído na alimentação? Frutas, verduras e legumes. Primeiro ponto, tá? Tá. O que você conseguir, variedade. Isso é bastante importante, tá? Preferencialmente orgânicos. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Por quê? Quando a gente pensa em teor de antioxidante no fruto, na planta, o que é o antioxidante? O que é o composto bioativo? Nada mais é que a defesa da planta. Então, é ela se defendendo do sol, da chuva, dos insetos. É como se fosse a resiliência da plantinha, entendeu? Ela vai desenvolvendo isso dentro dela. E quanto mais ela se defende, mais composto bioativo, mais antioxidante ela vai ter. Então, quando a gente joga ali um monte de pesticida, herbicida, né, que não necessariamente vai ser tóxico, porque a gente tem os químicos, mas também tem insetos, tem alguns outros tipos. Mas quando a gente agrega esses produtos mais tóxicos mesmo, a gente vai estar protegendo a planta dela se defender. Então, sim, a gente tem uma redução desses compostos bioativos. No entanto, a alimentação orgânica, infelizmente, ainda é muito cara, né? Então, oriento que você consuma frutas, verduras e legumes sempre da época, porque já vai estar mais propenso, a natureza já vai estar ajudando ali na produção, consequentemente vai usar menos químicos nessa produção. Que legal você falar sobre isso. É bastante importante. Principalmente para quem já está com a alimentação bem certinha e quer melhorar ainda mais. É algo que você... É aquela questão, né? Prioridade. Você está investindo na sua saúde. E quando a gente fala de gastar com alimentação, porque hoje está muito caro. Cara, você pode ir na feira, ou você pode continuar do jeito que você está, comprando um monte de produto industrializado caro também, e lá na frente você vai tomar remédio. E vai gastar com remédio. E vai gastar muito com mais remédio. caro que a fruta, né? Exato. Com certeza. E o custo que isso vai ter não é nem de dinheiro, é de valor. O quanto você perde de vida, né? Então, essa parte é bem importante das frutas, verduras e legumes. E eu falo isso em incluir, porque quando a gente fala de alimentação, muitas pessoas já pensam, já vou ter que tirar um monte de coisa. Foca em pôr. Depois, automaticamente, quando você for incluindo, outras coisas você vai deixar de comer. E você vai refinando o paladar, né? Porque quando a gente fala disso também, é uma questão complicada, porque as pessoas estão com o paladar acostumado com hiper sabor. Tudo é muito doce, muito salgado, muito gorduroso, misturas de coisas que ativam muito. E aí, quando vai pro natural, acha sem graça. Aí você come um chuchu. E aí, a pessoa quer comer o saudável e ainda nem tempera. Eu falo, pela misericórdia, ninguém dá conta do negócio desse. E coisas para evitar, Ju? Tem alguma coisa que vale a pena? Tem. O quê? Os ultraprocessados, né? Então, explica aí, o que é ultraprocessado? O que é ultraprocessado? É basicamente aquele monte de coisa que vem em pacote, cheio de corante, cheio de farinha, cheio de açúcar. Então, salgadinho, biscoito, bolacha recheada. Não pode uns salgadinhos de milho ali? Não posso falar o nome que eles não patrocinam a gente. Aquele que vem na latinha redonda? Suco de uma latinha caixinha. Sabe assim? Tudo isso, se puder tirar, melhor. Melhor. E a polêmica? Opte pelo mais natural. E que polêmica? Glúten e lactose. Isso vai depender. Porque muitas pacientes com endometriose e também com síndrome do ovário policístico têm alteração intestinal, tem disbiose. Uhum. E tem maior predisposição para desenvolver síndrome do intestino irritável. Então, quando a gente pensa numa paciente que já está com cólica, que tem uma propensão à distensão abdominal, se a gente colocar algo que potencialize isso, no caso dela,
vai piorar, porque ela já tá com cólica, ela vai ficar mais distendida, ela vai ficar com mais gases. Então, é interessante a redução, né? E a redução não é necessariamente que nem o celíaco, que não pode ter contato de jeito nenhum, contaminação cruzada de forma alguma. Não, é na sua rotina você reduzir. Não é que você tá proibido de comer, mas reduza. Porque tudo é dose, né? Exatamente. E o Se que souber acontece? dosar, tudo Equilíbrio, bem. né? Com o tempo, a proteína do glúten mudou por conta do processo produtivo. Ela já é uma proteína grande e de difícil digestão para o nosso corpo. Acontece, tem até um estudo da Nature que fala sobre isso. Se você comparar o alimento orgânico e o alimento convencional, que na verdade era para ser orgânico, o alimento convencional, ele tem mais proteína. Só que é uma proteína que a gente já tá, assim, é uma proteína que já é de difícil digestão e que a gente tá aumentando. E se você for parar pra pensar, hoje a pessoa ela come um pãozinho de manhã, come um biscoitinho no lanche da manhã, come uma massa no almoço, no final da tarde ela encerra com um bolo e um café e à noite ela pede uma pizza. Ai, Juliana, você tá contando minha vida, para. Ai, pelo amor de Deus, você não me faz ter palpitação. Jamais, amiga, mas já tô te obedecendo, tô indo bem. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala do glúten e da lactose, a gente precisa ter muito bom senso. Não é retirar pra todo mundo, mas pra algumas pacientes talvez valha a pena consumir com parcimônia, e de né? qualquer forma, olhar o seu dia. Como que tá? Porque se você tá comendo todo esse tanto de farinha, alguma coisa você tá deixando de comer. Fruta, verdura, legume. A fruta, a verdura, o legume, as castanhas, as sementes. Tem gente que fala, ai, nutricionista acha que todo mundo é passarinho. Gente, não é isso. Os alpistes, né? Não é isso. Se tá no seu plano alimentar, se você tem orientação pra comer, é porque importante. serve pra alguma coisa, sabe? Por exemplo, a semente de abóbora, aquela verdinha. Que é uma delícia também. É riquíssima em magnésio. É riquíssima. E hoje tem um monte de gente que tem deficiência de magnésio. E a pessoa prefere tomar um potinho com magnésio do que comer Semente de abóbora. a tal da semente da abóbora, que é gostosa. Mas eu acho também que às vezes é uma questão de orientação, Ju. Às vezes a pessoa não sabe que a importância dela consumir a semente de abóbora tá lá no plano alimentar dela. Semente de abóbora. Ela fala, nossa, mas eu não gosto, vou tirar. Ela não entende o valor nutricional e a importância e o impacto que isso vai ter na saúde. Então, eu acho que isso faz diferença também, Com né? certeza. E eu sempre explico. Olha, eu tô colocando essa semente aqui, nesse momento, por esse motivo. Eu tô colocando esse alimento dessa forma aqui, por esse motivo. Eu e a Amanda, a gente tava até falando sobre isso, vindo pra cá. Eu sou a paciente que só faz se entende. Então, eu parto do princípio que o meu paciente só vai fazer se ele entender. Exato. Então, eu explico tudo que precisa ser feito para ter o resultado. Isso é função mesmo do profissional que está atendendo, do nutricionista, do médico. Né? A paciente tem que saber por que está sendo feito. Não tem mais aquela coisa, um conhecimento que é detido por um só grupo quem está prescrevendo possui, exato. Hoje está tudo na internet, né? Só que a pessoa, se ela não tiver um direcionamento para saber o que é o ideal e um filtro, né? Porque, olha, eu vou te contar, tem um paciente que chegou para mim, tô cuidando dele há quase 2 anos, e falou, tô tomando, ele já estava fazendo um suco de repolho para gastrite. Eu falei, meu filho, você perdeu o amor à vida. Quem que toma um suco de repolho? Nossa. Vai ter um monte de gente comentando aqui embaixo. Eu tomo. Pelo amor de Deus, a pessoa que toma um suco de repolho já perdeu o amor à vida há muito tempo, gente. Fora que assim... Fora que tem uns vai efeitos adversos. Exatamente. Coitado de quem tá... Depois toma suco de repolho e vai pra academia, né? Fazer força. Pelo amor de Deus. Maria, eu que não quero fazer academia no lugar. Não tem condição. Ô, Ju, e essas dicas que você deu valem tanto pra quem tem endometriose, como pra quem tem síndrome dos ovários policísticos, ou tem alguma coisa a mais que você acha que pra quem tem SOP pode agregar? Para quem tem SOP, é mais importante ainda controlar o consumo de farinha e açúcar. Porque a gente está falando de uma endocrinopatia, então o cisto no ovário nem sempre vai estar presente, né? E quando tá, é só a pontinha do iceberg. Exatamente. Né? A gente está falando de uma questão metabólica e que muitas vezes está relacionado com a resistência à ação da insulina. Né? Então, se a gente tem essa predisposição, essa bagunça aí na absorção de carboidrato, de absorção de açúcares, a gente precisa tomar cuidado. Né? E aí, o controle dessa ingestão vai ser fundamental.
Até mesmo se já estiver instalado um quadro de resistência à insulina e tiver comprometimento da ovulação, tiver hiperandrogenismo, a gente começa exatamente desse ponto. Porque a insulina aumentada estimula lá os a produção de androgênicos androgênios e atrapalha na piorar, ovulação. exatamente, que vai piorar pele, cabelo. Então, para essas pacientes, tanto uma alimentação mais anti-inflamatória como um controle um pouco mais rigoroso da parte calórica e também no consumo de açúcar e farinhas, basicamente. Sim. E para endometriose também é interessante controlar, moderar o consumo de carne bovina, de carne vermelha, tá? Porque as carnes bovinas, elas tendem a ter mais ácido araquidônico, que ela faz parte ali na cadeia do ômega 6, que é mais pró-inflamatório. Então, é interessante a gente moderar esse consumo. Bacana, ó, várias dicas práticas para vocês, hein? Já vai anotando aí. Já vai anotando as orientações, hein? É e Ju, isso. E para as nossas pacientes que estão se planejando aí para engravidar? Aquelas pacientes que não têm fertilidade. Começa a fazer hoje. Mas que estão, exatamente, que estão se planejando para engravidar. Começa o quanto antes, agora. Tipo assim, na próxima refeição você já põe um legume no seu prato, meu bem, porque senão... E tem alguma orientação específica em relação à reposição vitamínica, alguma coisa que você recomenda para essas pacientes? Todas. Fala mais, fala mais. Porque o que acontece? Se é uma mulher que ela já vem, por exemplo, principalmente síndrome ovário policístico, endometriose, que geralmente faz uso de contraceptivo oral ou intrauterino, a gente tem algumas deficiências nutricionais associadas ao uso de contraceptivo, que faz o corpo depletar mais nutrientes e aumenta mais outros. Uma relação clássica que a gente tem aí é o zinco e o cobre, né, na pílula oral. O anticoncepcional, ele faz aumentar o zinco, faz aumentar o cobre e depletar mais zinco. Então, pensa, parei o anticoncepcional, vou engravidar. Não, calma, vamos colocar a casa em ordem. Vamos repor o que falta. Aí a gente tem que pensar em, no mínimo, 3 meses aí de acompanhamento, porque tem toda a maturação ovariana, também tem toda a maturação do espermatozoide. Eu sempre gosto de frisar que o homem também tem que se cuidar nessa época. Faz parte, né? Ninguém engravida sozinho. Eu costumo falar isso para os pacientes. Gente, eu falo, é a mulher e o homem. Então, aproveita que você puxou esse gancho. Fala um pouquinho sobre a importância da alimentação pro homem, pensando aí na saúde reprodutiva. Toda também, né? Não tem como a gente falar de vida sem a gente pensar em quem vai produzir essa vida e estar bem. E os homens, infelizmente, tendem a ter uma alimentação menos rica em frutas, verduras, legumes, né? Inclusive, eu vi uma nutri infantil falando sobre isso. Quem se preocupa mais com a alimentação da criança? O pai ou a mãe? Na maioria das vezes é a mãe. Então, esse peso sempre fica mais na mulher. E por isso que eu sempre puxo o homem para perto. E aí, eu gosto de falar, fazem os dois. Um vai ajudar um outro. Um pode ser o parceiro de confiabilidade do outro, sabe? Um leva o outro na academia. O dia que um não tá afim, o outro puxa. E tem uma coisa bem interessante, que na parte masculina, foi um dos primeiros conhecimentos que mudam bastante a conduta na parte masculina, que é sobre a importância de algumas vitaminas específicas para melhorar o sêmen. Sim. Então, a gente sabe que o homem tem lá a tal da fragmentação do DNA espermático, né? Que tem uns pedacinhos faltando na cadeia do DNA do gene lá do espermatozoide, e que para melhorar isso, ou quando ele tem varicocele também, tem algumas vitaminas específicas que ajudam a melhorar a qualidade do sêmen, que depois vai melhorar o embrião e melhora a gravidez, né? Sim. Ó, a gente tem o zinco, que é um super importante. Que é um carro-chefe, assim, a gente precisa dele. E é muito comum ter deficiência de zinco, né? Até porque um dos alimentos mais ricos em zinco é a ostra. Então, convenhamos que não parte é tão do dia a dia. simples. Adoro ostra e como um monte. Viu? Mas eu já fiz vasectomia também, então não tem perigo. Mas não corre risco. E, assim, a gente também tem que sempre olhar a vitamina D, né? Porque que a gente esquece. Assim, eu nunca peguei um paciente que estivesse com níveis ótimos de vitamina D. Quando tá muito bom, tá em 20. Imagina a gente, ó, que é super morenão, assim. Isso, que a gente tá muito exposto ao sol, né? Podemos perceber aqui. Não igual a doutora Amanda, que já tem, né? Exatamente. Claro, com essa cor desbotada. E aí, assim, os homens, a gente vai ter que pensar na vida desse homem. É um homem que já é ativo, que não, como é a alimentação, com o que ele trabalha, porque tudo isso vai interferir, né? A vitamina D, o zinco,
todas as vitaminas que fazem parte do processo de produção energética, então complexo B, é interessante a gente avaliar e ver a necessidade também, né? Pensando no geral, porque não tem como a gente falar de reprodução se a gente não pensar em uma pessoa com saúde, né? E saúde não é você estar andando por aí, não. É você estar com energia, com qualidade de vida, com disposição, né? Não basta abrir o olho e sair da cama. Porque muita gente hoje vive nesse esquema de sobrevivência mesmo, que, na né? verdade, não é um estado de saúde. E você não tem uma doença instalada ainda. Mas muitas pessoas nem reconhecem, porque estão tão acostumadas a esse funcionamento subótimo, né? Nem se conhecem mais nessa sua melhor versão. É o normal, que aquilo é o normal. É sempre cansado, sempre sem energia, e coloca a culpa no estresse, no trabalho, no trânsito, e muitas vezes tá desidratado, tá com falta de nutrientes. E às vezes né? é tão simples, né? Às vezes é repor uma vitamina, mudar um pouquinho o estilo de vida. Sim. Mas e nessas vitaminas que você falou? E a L-carnitina também? A L-carnitina, ela entra pra gente aí. no grupo dos aminoácidos. E ela também tem relação com as vitaminas do complexo B, porque ela atua na saúde mitocondrial. Saúde mitocondrial, vou explicar um negócio pra vocês. Dentro da célula, a gente tem uma pessoinha que ela fica, tipo, ajudando ali na produção de energia, sabe? Que é a mitocôndria. E a L-carnitina faz parte desse processo junto com as vitaminas do complexo B. E quando a gente melhora a função mitocondrial, a gente melhora a produção energética. O espermatozoide fica mais pertinho. Exatamente. A gente melhora o cenário como um todo e isso vai refletir também ali na produção do espermatozoide. E aí, pensando em tratamento de reprodução assistida, isso é super importante, né? Super importante. Então, para esses pacientes que estão em um momento de tratamento para reprodução, seja ele qual for, o que você acha que é mais importante da gente avaliar na mulher, na tentante que a gente fala, né? Elas que estão passando aí pelos tratamentos, e no homem também? A L-carnitina é importante. E você sabe que a L-carnitina também é bastante legal para a mulher com síndrome do ovário policístico. Sim. Então olha, assim, mais uma dica. Óbvio que as doses a gente vai ajustando de acordo com cada cenário. Se a gente tiver um homem em obesidade, por exemplo, a perda de peso vai ser fundamental, porque a gente sabe que o excesso de gordura corporal causa um hiperaquecimento e vai aquecer também a região dos testículos. Espermatozoide é inimigo de calor, a gente fala. Gente, proteína. Tudo que é proteína não gosta de calor. Desnatura, perde a função. Então, a gente tem que pensar nesse cenário. E também, no mínimo, 3 meses de antecedência, gente. A gente está falando de alguém que está se planejando. Então, não tenha pressa. Já que você vai fazer, faça o negócio bem feito. Você está se propondo a formar uma vida. Então, faça o negócio bem feito. Se planeja, se prepara. Então, você acha que vale a pena para esses pacientes avaliar tudo isso? E Sim. Antes, pensar numa consulta pré-concepcional, pensar numa consulta, né? Antes de querer iniciar o tratamento de forma rápida, eu quero começar a tratar amanhã. Calma, vamos olhar tudo, o que a gente puder ajustar. Essas coisas são importantes. Claro que os casais que já estão em indicação de tratamento reprodutivo... É a balança, a gente sabe que sempre tem pressa, né? Então, assim, avaliar a idade, a causa, tudo isso é muito importante. Mas, se você não tem pressa, se tá tudo sob controle, tenha calma. Vamos fazer direitinho, porque a chance de dar certo é maior. Com certeza. certeza. Você tá ajustando tudo. E quando a gente alinha tudo, é muito mais provável que o sucesso venha. Né? Sem dúvida. E, Ju, eu abri uma caixinha no meu Instagram falando que você vinha e que a gente ia fazer um pod sobre alimentação e fertilidade. E aí vieram algumas dúvidas práticas. Certo. E eu queria te perguntar. Tá. Vamos? Vamos. Vamos ver, então. A clássica, né, que essa a gente recebeu várias, foi a do inhame. Juliana, inhame ajuda a engravidar? Que as pacientes perguntam, né? Gente, inhame ajuda mesmo na ovulação? Tomei cápsula e tive muita dor de cabeça. Queria saber se vale a pena continuar. Ai, primeira coisa. Você compra essa cápsula onde, gente? Quem te disse que tem inhame dentro dessa cápsula? Eu tenho pavor dessas cápsulas. Conta um pouquinho do inhame. Sabe, você vai pra comer um monte de inhame. Não. Não vai. Gente, faz o básico. Não adianta você se entupir de inhame, não beber água, não comer frutas, não ter uma alimentação variada, se entupir depois de salgadinho, de biscoito recheado. Não é assim. Mas é um pouco do que a gente falou, né? É uma fórmula mágica. Eu vou comer o inhame que vou começar a ovular. Não, eu vou fazer uma mudança, eu vou iniciar atividade física, eu vou comer mais frutas, mais verduras, e a longo prazo eu vou pensar na melhora da minha ovulação. Exatamente. Tem várias lendas, né? Conta algumas que você já ouviu.
Olha, eu já vi de tudo. Vou falar alguns que eu lembro de cabeça. Inhame, physalis, maca peruana. Maca peruana é um clássico. Maca peruana é um clássico. Abacaxi que ajuda na implantação. É casca que elas falam, né? Que fazer chá de casca de abacaxi. Casca de abacaxi. Então, quer dizer, pode até ser que funcione, não sei, porque os estudos são muito Tem isso também, né? É difícil da gente ter estudos confiáveis pra gente olhar e falar, fazer uma relação de causa e efeito, de que foi aquilo que ajudou a paciente a engravidar, né? Essa é a nossa dificuldade também. Correlação não indica causalidade, não é causalidade, né? Então a gente precisa ficar atento com isso. E eu penso assim, sabe? Se o inhame resolvesse mesmo... Nossa senhora. A minha avó já teria uns 35 filhos. Você a gente mudava aquele freezer que tem na clínica ali, a gente enchia de inhame só. Tira. E a gente fazia um monte de alimento à base de inhame. Ai, Você Deus. entende? Ju, segunda pergunta. Ácido fólico e metilfolato são iguais? Qual que é melhor para quem quer engravidar? Não são iguais. Explica um pouquinho pra gente a diferença. Ácido fólico é uma coisa e metilfolato é outra, apesar de os dois serem vitamina B9. O que vai mudar é a forma química, é a molécula e como o seu corpo vai absorver. O ácido fólico é a forma dele ali, ó, que o seu corpo vai pegar e vai trabalhar em cima dele para transformar na vitamina B9 que vai ser útil. O metilfolato, ele já tá ativo. Seu corpo vai pegar e vai usar. E aí, para quem quer engravidar, também é muito importante começar 3 meses antes. Se você, assim, tem que pensar em uma coisa. Cara, eu não gosto de falar só de uma coisa, porque eu acho que a gente tem que olhar o todo. Mas isso é o que não pode faltar em hipótese alguma. E tem gente que não pode tomar ácido fólico ou que não adianta dar ácido fólico? Sim, explica aí. Quem tem mutação do MTHFR, pode ser que eu fale essa sigla com ordens trocadas nas letras. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque, né? Eu tenho um dom de trocar letras. É assim, ó, já que a Amanda gosta de bruxaria, ó, é metil, tetra, hidrofolato, redutase, MTHFR. Mas não precisa digitar inteiro, não. Só saber que nesses casos e o ácido fólico não vai, né? Essa enzima não ajuda. Tipo assim, você não vai converter o ácido fólico na vitamina B9. Então você vai tomar também a mesma coisa que nada. E aí nessas pacientes... Como a gente descobre isso? Através de um exame, né? Sangue, esse exame, não sei até que ponto vale a pena você fazer esse exame para identificar se tem essa mutação, porque tem relação genética, então tem um custo mais alto. Eu gosto de trabalhar com metilfolato. Ponto. Já é mais prático, né? É mais você prático, a gente resolve logo. o problema. A gente sabe que vai funcionar, independente de qualquer coisa, e a dose pode ser menor. Funciona, né? Já. Porque, pronto. gente, pelo amor de Deus, não tem necessidade de 5 miligramas de ácido fólico. É que sabe que as pacientes questionam muito a dificuldade, às vezes, de achar. Muitas pacientes que acabam utilizando a medicação via posto de saúde e tudo mais, não têm acesso a uma dosagem menor. Mas aí, de repente, toma meio. Exato. Não precisa tomar o comprimido inteiro. Porque quando a gente fala, né, de vitamina, não é que assim, a mais tudo bem, vai ser normal. Isso é legal você falar também, porque tem gente que acha que quanto mais, melhor, né? Apesar de ser do complexo B e ser hidrossolúvel, ou seja, vai misturar ali no seu corpo, vai sair no xixi, quando a gente tem um aumento, né, do ácido fólico, por exemplo, já tem alguns estudos correlacionando aí hipermetilação, casos de autismo. Então, assim, são coisas sérias, né? E se tiver o contrário, tiver deficiência de folatos? Aí a gente vai ter um problema na formação do tubo neural do bebê, que vai dar origem a todo o sistema nervoso, parte cerebral. Isso é legal até contar um pouquinho da história, né? Porque isso foi um estudo antigo, lá no final da década de 70, se não me engano, no Canadá, que eles descobriram isso, que as pacientes que tinham deficiência de ácido fólico, de folatos na alimentação, tinham mais chance de desenvolver crianças com anencefalia. Esses são os defeitos do tubo neural. E aí começou a se repor o ácido fólico na alimentação para resolver o problema, e realmente resolveu. E o Brasil a gente tem lei, né? Que ele é acrescentado nas farinhas. Justamente o que a gente fala que não deveria comer. Exatamente. Né? Na farinha, e na farinha também tem o ferro. E aí a gente tem uma questão que é importante falar, porque a paciente que está bem inflamada e o homem que está bem inflamado, muito comum na obesidade, vai ter uma ferritina alta. Ferritina é tipo o estoque do ferro no seu corpo, entendeu? E ela vai ajudar ali também a transportar, então a gente tem que pensar no metabolismo do ferro. Se a gente tem uma pessoa inflamada, com ferritina alta, comendo um monte de farinha que está enriquecida com ferro,
a gente vai piorar esse processo inflamatório. Então, assim, tem que tomar cuidado. E por isso não é pra ficar tomando sem prescrição, você né? vai comer Sim. o B9 da onde? Dos legumes, das folhas verdes escuras, das leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha. E, Ju, eu queria saber a sua opinião de uma outra pergunta que tava aqui. Ai, meu Deus do céu. O que você acha dos polivitamínicos? Fui lá na farmácia e comprei o primeiro polivitamínico que eu vi. O que você acha? Ela ficou... Eu acho que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas pensando assim... Só não acho inteligente você, né, gastar com um negócio que você nem teve orientação. E que geralmente, né, o problema dos polivitamínicos é que eles têm tudo e um pouquinho de tudo. Então, muitas vezes, não supre as suas necessidades. Um pouquinho de tudo. Aí a gente tem que pensar na forma química que esse tudo tá lá. Porque, assim, ferro, zinco, cálcio, Tá tudo magnésio, misturado, né? tudo No mesmo misturado. comprimido. Em subdose. E geralmente na mesma forma química. Na mesma forma química. Então, eles vão usar a mesma... No seu corpo, você vai usar a mesma via metabólica para absorver. Imagina... Gente, vai virar o trânsito da Índia dentro de você. Porque seu corpo não vai saber o que fazer. Então, por exemplo, quando a gente quando a gente manipula um multivitamínico, quando a gente pega uma suplementação ajustada para você, meus pacientes vão saber disso. Cada momento você vai tomar uma coisa. A gente pensa no horário de melhor absorção, porque a gente vai otimizar o seu investimento. A gente pensa na forma química. Então, tá, eu vou colocar magnésio. Mas qual tipo de magnésio? Magnésio citrato, magnésio quelado, magnésio de malato, magnésio trionato. Então, tem vários tipos. E tudo isso vai interferir em como o seu corpo vai se comportar. Você pode tomar um multivitamínico? Pode. Mas eu sempre pergunto, o que você espera? É exatamente isso. Quais Porque as você tá expectativas, esperando né? a pílula mágica, o milagre da sua vida acontecer? Cara, não é. Isso é bem importante mesmo, né? Porque você é melhor do que ninguém para explicar, mas as vitaminas têm alguns tipos de afinidade, né? Umas têm mais afinidade com gordura, outras com água. E essas cápsulas geralmente vem tudo misturado, né? Então ele vai cair no lugar, aquela vitamina, e não vai conseguir encontrar a absorção ideal. E então, aí não absorve. Aí não absorve. Além de já ter pouca concentração nos polivitamínicos, tem dose mais baixa, ainda não vai absorver o que poderia no organismo, né? Então, no fim, tem pouco efeito, né? Exatamente. Por isso e aí a importância. A pergunta, o que você espera? Porque na maioria dos produtos, até pensando em uma questão de segurança, eles não vão colocar uma quantidade enorme de coisas ali dentro. E outra coisa que eu sempre questiono para os pacientes, para quem foi feito esse multivitamínico? Porque a gente está falando de um país gigantesco, com necessidades com diversas diferentes. regiões, com necessidades diferentes. Então, assim, será que nesse estudo foi considerado você? E aí... Por isso a importância Por isso de uma avaliação individual, você passar né? por uma avaliação. E assim, o tanto que as pessoas gastam de dinheiro com suplemento em busca de pílula mágica, cara, eu juro, você ia economizar tempo e dinheiro se você passasse por uma avaliação e fizesse negócio direitinho. Pode ser que, a princípio, pareça mais caro? Com certeza. Mas o resultado vem. O que adianta você passar anos tentando conseguir um negócio e não consegue porque você está dando murro em ponta de faca? Ju, outra pergunta que apareceu aqui foi a importância da vitamina D para quem quer engravidar. Fala um pouquinho sobre o que a vitamina D interfere aí nesse processo. A vitamina D interfere em tudo. Nem é vitamina, né? Exato, é um Nem hormônio. é vitamina, é hormônio. Exatamente. Ela atua até na regulação do colesterol. Então, a gente tem que pensar que é um negócio básico. Por isso que eu falei que eu não gosto de falar de só uma coisa para quem quer engravidar. Porque como uma mulher vai tomar só ácido fólico, a vitamina D dela tá 10. E a do marido dela tá 8. E é o que a gente vê no dia a dia, né? E é o que a gente vê no dia a dia. E aí, só para vocês entenderem, porque eu falei esse valor, vocês não sabem o quanto seria legal, né? O ideal seria a gente, quando a gente pensa em níveis ótimos, como se o tanque de combustível do carro tivesse cheio, sabe? Entre 50, 60. Por quê? A gente tá pensando em uma longa caminhada, uma longa distância. Ninguém sai de São Paulo e vai pra Bahia com a reserva de emergência acesa, gente. Pelo amor de Deus. Né? Você não conta tanto com a sorte assim. Então, é interessante você se planejar, abastecer o seu tanque aí de combustível e seguir viagem. Então, a vitamina D ela vai ter um papel importantíssimo tanto na saúde ovariana, quanto na saúde do espermatozoide. Na mulher com endometriose, ela atua como antiproliferativa também, como imunomoduladora. Assim, a vitamina D é tudo na vida. Nossa, tem tanta coisa, né? E assim, tem relação também com processos depressivos.
Então a vitamina D é tudo, gente. Tem relação com muita coisa clínica também. Com muita com coisa. Aborto, com diabetes gestacional, tudo isso tiver vitamina D baixa, né? E nem se fala na formação dos ossos do bebê também, o cálcio que ela tem. Vitamina D. Não adianta, por exemplo, numa mulher que está em menopausa, você repor cálcio e não repor vitamina D, vitamina K, magnésio e boro, por exemplo. Então, assim, é difícil quando as pessoas perguntam, e um nutriente, um alimento? Não tem como. Se você não é a sua doença, como que eu vou te falar um alimento que vai resolver tudo? Por isso a importância da gente orientar, porque muitas vezes as pacientes procuram na internet, né, que a gente sabe que isso acontece, e aí vê lá, ácido fólico, vitamina D. E é isso. E não enxergam a importância de ter um acompanhamento. E já que você puxou essa questão da gestação, Doc, queria perguntar pra Ju. E na gestação, Juliana, que a gente tá formando, a gente tá carregando um bebezinho. Você tá formando membros. Eu sempre falo para minhas pacientes, você já parou pra pensar que você tá envolvida no projeto mais surreal da sua vida, que tem um pé crescendo aí dentro? É muito louco isso. O que você daria de dica? Não só de dica prática do que consumir, mas coisas que a paciente deve se preocupar, né? Das necessidades novas que ela vai ter, das coisas que vão aparecer, da necessidade de um segmento. Dá algumas dicas práticas. Olha, gestante, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é ferro. Justo! Por quê? É muito comum também a mulher já engravidar com ferro mais ou menos e uma ferritina mais baixa. Principalmente se for uma mulher que tem o ciclo menstrual que vem certinho, fluxo menstrual intenso, um sangramento que ela importante. Já perde ferro que ela todo já mês perde na ferro. menstruação. E aí é difícil, né, gente? Porque é como se a gente estivesse tentando encher um tanque com ralo aberto. Não vai encher. Você coloca. Exatamente. Aí a gente já falou da vitamina B, da vitamina D, da B9, e agora a gente tá falando do ferro, porque lembra da viagem que você vai fazer, né? Então é bom encher o tanque de combustível. E no terceiro trimestre, a gente tem um bebê que suga todo o ferro da mãe. O ferro e tudo, né? O ferro e tudo. E ela vai ter no segundo já breve, começa a cair. No terceiro, meu bem, aí que desce com tudo mesmo. E vai aí, ter um sangramento, né, no parto, que é já normal esperado, sangrar, né? Exatamente. Já esperado, aí muitas que vai vezes perder mais ferro ainda. eu recorro ao Dr. Fernando. Falo, Dr. Fernando, isso aqui, ó, vai subir com comprimido, não. Tem que ser injetável às Então, vezes, isso é legal de você falar também, porque às vezes a paciente não tem esse segmento, ela viu a importância do ferro e ela começa a tomar por comprimido, mas nem sempre isso é suficiente. E até porque o que é mais comum hoje em dia é o sulfato ferroso. E o sulfato ferroso não é o melhor para ser absorvido. Hoje a gente já tem outros tipos de ferro que você encontra na farmácia mesmo, que tem uma melhor absorção. Que ele tem lipossoma, tem algumas coisinhas que melhoram a absorção e até a forma de digestão, porque o ferro é um mineral chato, mexe com o estômago para os pacientes mais sensíveis, altera o intestino. Prende, né? Pode prender o intestino, ele pode bagunçar legal ali, se a paciente já for uma paciente que tem desbiose, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E... me perdi. TDAH, gente, é assim, não tem nenhum problema, que é super normal. Do nada, assim, entrou na minha bolha. E ela tá aqui, ela tá indo. De repente, o que ela tá falando? É que ela pensou que o neném já nasceu, tá tudo Isso, bem. eu já pensei na hora do Mas parto. tava falando da importância do ferro e das formas de absorção, do sulfato ferroso, que talvez não seja a melhor forma. Exatamente. E aí, é importante esse acompanhamento até pra gente monitorar. Suplementou ferro, mas teve resultado? Não teve resultado? Porque se o seu intestino não estiver bom, meu bem, você não absorve nada. Então tem que regular tudo, né? Não Tem é que uma regular única tudo. coisa. Exatamente. E hoje em dia é muito comum as pessoas não terem um intestino saudável. Intestino saudável não é você fazer cocô todo dia. Fala não um é pouco, só isso. conta. Intestino saudável é ele funcionar, você não sentir dor, não sentir desconforto, ter sensação de esvaziamento completo. Então, se você tem aquela coisa de ficar indo no banheiro, mas acha que nunca fez todo cocô, não tá legal. Você pode ir todo dia, 2 vezes por dia, mas você não tem sensação de esvaziamento completo. Você tem dor, tem desconforto, tem muitos gases, muito estufamento, não tá legal também. Então, a gente precisa avaliar o todo. Então são muitas coisas pra gente São olhar, muitas né, Ju? coisas. E aí, se a gente pensa que as pessoas se acostumam com os sintomas... Elas nem percebem mas que é uma coisa fui errada. assim, mas desde criança, meu intestino sempre foi travado. Aí a gente tá falando de uma condição de 27 anos, de 30 anos, que não vai ser resolvida do dia pra noite. E precisa de paciência. Eu acho que um recado importante que a gente trouxe aqui hoje é que, primeiro, não é uma coisa só que vai resolver o problema de ninguém, né? Que a nutrição é muito mais do que um único alimento, uma única vitamina, uma única intervenção.
que o segmento faz muita diferença, né? Eu acho que as pessoas às vezes não têm essa dimensão do impacto que traz um acompanhamento nutricional bem feito. Exatamente. E é o acompanhamento, não é a consulta. É uma única consulta. Vou passar hoje na Juliana, ela vai me prescrever tudo, eu vou seguir com aquele plano para sempre. E aí vai dar tudo certo. Não vai, porque se a resolução dos problemas fosse seguir um papel escrito, a gente não teria tantos problemas de saúde, tantos problemas alimentares, a obesidade e sobrepeso crescentes no mundo. Não é. E você tem que ir ajustando, né? E a gente vai adequando. Fez uma mudança e aí vamos ver o que fez Exatamente. já dentro das metas, se já atingiu, vamos refazer. Exatamente. Se adaptou, se não se adaptou. A gente vê o que deu certo, o que não deu certo, o que dá pra melhorar. A gente vai fazendo esse balanço. E quando não deu certo, é aí que você tem que voltar. Por que não deu certo? O que pegou aqui? Qual foi a dificuldade? Pra gente entender e conseguir ajustar. Ajustar não e tornar possível. Comeu a semente de abóbora. Exatamente. Se fosse só isso, estava muito fácil. E é um trabalho conjunto, né? Da nossa parte, como médico também, faz muita diferença a gente ter esse canal aberto de discussão, assim. Então, às vezes, a gente tá com uma paciente, com SOP, com endometriose, anovuladora, que tá tratando, tá usando medicação e não melhora. E a gente vê a diferença que faz quando a gente une isso, seja com acompanhamento nutricional, seja com acompanhamento psicológico. Então, a importância dessa questão multidisciplinar. Você falou dessa parte da SOP, né? Da ovulação e tudo mais. Nessa história de tirar glúten, lactose, a pessoa para de consumir lácteos, taxa de cálcio vai lá embaixo, se não tem cálcio também não funciona também direito o ovário. Exato. É legal entender isso, né? Porque é um processo, não é um ponto, uma intervenção única. Tem aquele momento da decisão, eu vou fazer, eu vou trocar, eu vou melhorar, mas é um processo que começou ali, ele vai se desenrolar Exatamente. Durante um bom tempo. E aí também tem um recado para os casais que estão passando pelo tratamento de reprodução, né? Pelo tratamento de reprodução assistida. É uma ansiedade muito grande, é uma angústia, é algo que vocês querem muito, né? Então, assim, se você fez tudo certo, não teve o seu positivo, continua. Porque quanto mais tempo você fizer, mais chance de dar certo. A alimentação está muito relacionada com o emocional. Então, o que eu vejo? Estava indo tudo muito bem, fez a transferência, não teve o positivo, larga tudo. A gente volta para estaca zero. Então, se você está passando por isso, mantenha-se firme no seu propósito. Foi só um obstáculo. E você seguindo, dando continuidade, lembra dos 3 meses que a gente precisa. Muitas vezes os casais que estão passando pelo tratamento não têm esse tempo. Então, pensa que você ganhou um tempo a mais. Uma oportunidade, né? Uma oportunidade para corrigir melhorar. E dar certo. Porque se você larga, cada vez que você volta, é um esforço surreal. É como se você estivesse chegando na beirada ali do rio, nadando, e você afundasse. Exatamente. E eu sempre falo, também uma coisa que eu falo sempre para os pacientes, né? Eles não procuram um médico de reprodução para conseguir uma gravidez. Isso que eu acho que eles confundem muito. Eu sempre pergunto, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês querem uma gravidez? Não, não é isso. Eles querem ter uma família. Para ter uma família, passa pela gravidez. Só que para poder ter o resultado final, ter uma criança saudável, tem que ter um monte de coisa que vai se ajustar no meio do caminho. Inclusive 9 meses de gravidez, que é o que eles acham que é só isso. Não é, isso é um recorte para chegar no filho. E tem o antes dos 9 meses de gravidez, que é onde entra tudo isso. Estilo de vida, dieta, alimentação. E a gente sabe, tem um estudo transgeracional com ratinhas, onde alimenta... Transgeracional é assim, né? Pega vários bisavô, avô, ratinho, mamãe ratinha, ratinho. Onde a alimentação das avós ou bisavós. Tá, das avós... É que rato é fácil, né? Que rato a cada 3 meses tem um monte, então deve ser igual do Chapolin, né? 37 Eu falo isso, até ontem eu falei isso no Instagram, que estudos assim, principalmente na área da reprodução, na área da gestação, é difícil, porque você não vai submeter um grupo populacional a algo que pode comprometer a vida completamente, né? Então, assim, era um estudo transgeracional, onde a alimentação da avó passava para a alimentação da neta. Então, assim, passou pela mãe, passou pela neta. E isso a gente já sabe que acontece com nós humanos também. A alimentação nossa, de quando adolescente, influencia lá na frente. Tem outro estudo que fala que a geração de inférteis ainda está por vir. Porque hoje a gente tem jovens que não se exercitam, passam o tempo todo com a cara na tela, jogando videogame,
comendo ultraprocessados. Comendo ultraprocessados. E o impacto que isso vai ter? Virando a noite jogando videogame, porque o sono, a gente não falou aqui, mas é algo fundamental para a regulação hormonal. Se a gente tem desequilíbrio de cortisol, vai alterar a insulina, vai alterar a leptina e grelina, que são hormônios da fome e da saciedade, vai alterar comportamento, vai alterar sua percepção sobre os alimentos, vai alterar suas escolhas alimentares, porque você fica mais permissivo e você quer alimentos mais hiperpalatáveis. Isso na prática é um clássico, né? Você dormiu mal, você já acorda querendo um pãozinho. Você fala, nossa, eu preciso de um pão de queijo. Eu mereço. Porque, Exato. Nossa. Dormir mal, eu mereço. Aí, só que dormiu mal porque você já foi dormir tarde, ficou no celular. Exatamente. Então, assim, essa questão do tempo é muito importante. Quanto antes a gente começar, melhor. E tem uma coisa que eu queria te perguntar, Ju. Eu faço isso, gente. A Amanda fica louca porque ela manda um roteiro pra mim. Ela manda um roteiro 6 meses antes. Aí no roteiro tem programado todos os podcasts até 2040. Aí chega aqui na hora, eu mudo tudo o podcast dela. Fica meu ascendente em Virgem, ele acaba com o meu ascendente. E ela fala que se a gente quiser alterar, tudo bem. Pode. Mas eu fico brava, aí ela pede pra mandar antes. Pode, mas não pode. Mas aí o Dr. Fernando, ele faz no freestyle. Ele tá tentando fazer um desafio com o meu toque. Desafio com o toque dela. Tá vendo? Agora quem esqueceu o que eu ia perguntar era eu. Tá vendo? Lembrei. Tem muitos alimentos industrializados, esses ultraprocessados que a gente esquenta no micro-ondas e tal, que tem um negócio chamado disruptores endócrinos. Isso, o clássico PPA, né? E aí, fala pra nós um pouquinho. Tem que tomar cuidado. Hoje, muitas empresas de alimentos saudáveis, de alimentação saudável, não necessariamente fit, mas comida caseira mesmo, comida de verdade, né? Que é do jeito que tem que ser, já usam as embalagens BPA free. Então, isso é um ponto a se avaliar. E os disruptores endócrinos, eles estão muito presentes em tudo. São as toxinas ambientais, né? Então, no copo de água que você usa, pelo amor de Deus, café quente em copo plástico, evita. Não pode. Né? Garrafa, se puder ter uma garrafa de vidro, eu já tô com a minha aqui para mostrar de exemplo, entendeu? Melhor. São pequenas mudanças que você vai fazendo na sua vida, sabe? Que nem aqueles Tupperware de plástico. Gente, pela misericórdia, aquilo fica velho, né? Fica até pra higiene, né? E até pra higiene. Compra o de vidro. É tão mais legal. A Nutri, né? Aqueles brócolis no de vidro. Brócolis que é tão bonito, você viu o verdinho. Isso é que é pior. Eu mando foto pra Juliana. Isso que é pior. Olha meus brócolis. Então, assim, são várias coisas. Até a gente pensando em cosmético, produto de limpeza, desodorante, é interessante tudo isso interfere, passar né? para um desodorante, de repente, sem alumínio. Tem coisa que a gente não tem muito como evitar. Poluição. Exatamente. Só se eu mudar de São Paulo. Tipo, eu não vou mais abastecer o meu carro, vou mandar o marido. Mas aí o marido também tem os espermatozoides, gente, não dá. Não dá. Mas agora, o que você pode mudar, muda, né? Troca a embalagem, o que tá para ao de seu comer. alcance, eu falo que assim, também não dá pra gente tentar viver numa bolha. Exato. Porque senão a gente vai ficar Chato doente. e louco, né? Vai ficar doente da cabeça, vai ficar tantã, sai da casinha e não volta mais. Porque absolutamente tudo hoje em dia tem. Então, o que dá pra fazer pra amenizar? É tipo um efeito capacete, sabe? Amenizar os danos. Então, eu vou comer bem, eu vou fazer um acompanhamento, eu vou dormir bem, vou praticar uma higiene do sono, vou colocar meu celular aqui no modo noturno, com o anoitecer, porque, gente, pelo amor de Deus, você sabe que tem um botão no iPhone que fica tudo preto à noite, né? Para médico não pode fazer isso. Exato, infelizmente. A gente ligam não de deixa nem o não perturbe, não, nem o... Mas o não perturbe, tudo bem, mas ele... tudo que é só a luzinha, a né? luz Pra higiene fica mais do sono. amarelada e ele também tem um que tudo que é branco, ele fica preto. Verdade. Então, diminui a o incidência modo. de luz azul. Modo noturno. Esse a gente pode dar aqui. Exatamente. Esse pode. Eu não posso desligar Esse para não pode. tocar. Mas Não perturbe, pelo amor de Deus. O meu sempre fica. Olha aí os benefícios, tá vendo? Gente, não dá. Não dá. A pessoa tem TDAH. Se eu for parar pra cada notificação que chega, eu não faço nada da minha vida. Porque aí eu vou mexer na notificação, aí eu vou encanar com outra coisa que eu tenho pra resolver. Pronto, acabou. Não dá, tem condição. Não, mas isso é importante também, essa questão de focar, de presença, Exatamente. né? E aí, falando também em fertilidade, tem estudo até com o celular. De deixar no bolso, De vários. deixar no bolso. Aquecimento, E aí também- as ondas. Estudo com ratinhos, né? É. Porque
Como que você vai deixar os homens sem celular hoje em dia, gente? As mulheres morrem do coração. Ele tem micro-ondas, né? Ele emite uma onda, ele recebe outra onda, só que se eu tiver em volta aqui de tudo, a parte reprodutiva interfere, né? Exato. Não tem nada a ver com nutrição, mas só pra gente... Né? Só pra contextualizar. Porque tem o cenário geral, né? Mas é isso, né? É claro que a gente traz os temas de forma individualizada, em caixinhas, mas tudo se conecta. Exatamente. Também tem o estresse, né? Da sociedade moderna. E isso, a gente acha que não, mas tem toda uma interferência hormonal, no sono, metabólica. Que aí não vai dormir a hora que tem pra dormir, aí Ih, gente, olha, eu falo que é uma coisa que vai puxando a outra. Aí a pessoa fala, ai, toda lascada. Não é. Começou com uma coisa, você foi deixando, aí vem outra, e assim Mas vai. o bom é que também pra arrumar é em cadeia, né? A gente corrige uma coisa aqui tipo um que melhora. dominó. Exatamente. Então, do jeito que piora, dá pra arrumar. Exatamente. E pensando nisso de dar pra arrumar, Ju, mensagens finais pra quem tá ouvindo ou assistindo a gente. O que você diria pra essas pacientes que estão nesse processo de tentar engravidar ou pensando lá na frente, poxa, quero me planejar, que recado que você daria para essas mulheres e homens também que estão nesse processo? Bom, se você está pensando em planejamento, tenha paciência, né? Comece o quanto antes. Não espere assim, eu vou mudar tal dia para mudar absolutamente tudo. Não, começa hoje com o que dá. Vai aperfeiçoando no caminho, né? Antes feito do que um perfeito não feito. Exatamente. Né? Então, começa hoje com o que dá, vai aperfeiçoando no caminho. Começa pelo básico, começa a beber água. Inclua 1, 2 frutas no seu dia, vegetais, proteínas de boa qualidade. Que isso já vai fazer diferença. Exatamente. Né? Mexa-se, gente. O nosso corpo foi feito para se movimentar, pelo amor de Deus. O que não movimenta atrofia. Então, movimentem-se. Durmam. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que parece que é errado dormir. Eu bem gosto de dormir. Ai. Você não é do time Milagre da Manhã? Acordar às 5 horas? Em nome de Jesus, se eu acordo 5 horas da manhã, não dá pra mim, não. Tem coisa que não dá, né? Acordar às 5 da manhã, agora Bater foi entrar na palma pro piscina sol, de gelo. gente, não. Toma banho frio, não, gente. Pelo bem amor de quentinho, Deus. as dermatos piram. Bem quentinho. Aí a gente hidrata depois. Bebia bastante água, porque a hidratação vem de dentro pra fora, depois você usa um hidratante bom. É isso aí. E é isso, tipo, durma, beba água, coma bem, module o estresse, tenha um momento pra você, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas extremamente atoladas, sobrecarregadas, querem tudo pra ontem e não param pra olhar pra si. Não fazem uma coisa pra se sentir bem. E aí vai pra comida, porque a única fonte de prazer é a comida. Então, assim, é absolutamente tudo que você vai fazendo aos pouquinhos. Muita gente olha pra mim e fala, você tem um estilo de vida legal. Tá, olha pra trás. Não foi sempre assim. Não sei se o senhor já viu, mas a Amanda já viu uma foto minha. De 5 anos atrás, que eu tava super acima do peso. Que eu não tinha, mesmo na faculdade, eu não tinha o estilo de vida que eu tenho hoje. E eu só estou aqui hoje porque eu não desisti. É um eterno nós trupica, mas não cai. Mas a gente continua, entendeu? É isso que importa. E eu acho que quando a gente entende a importância, né? E se é pra sempre, não faz sentido você abandonar. Começa e volta, começa e volta. Tudo que você insiste tende a dar certo. E processo de construção de hábito é repetição. Não tem jeito. E você não anula um hábito antigo, você cria um novo. Então, você tem que se esforçar, entender a recompensa. E a recompensa de algo no estilo de vida... o poder do hábito, né? O pior que não. Não, então. Eu não te emprestei, achei que eu tinha... Não? O amarelinho? Então eu vou te emprestar, você vai gostar. O resumo do livro já. Exato, mas assim, e aí a questão do estilo de vida é que a recompensa a longo prazo, como as pessoas estão imediatistas, elas não param para esperar. Mas assim, só vai fazendo e pense uma frase do Ícaro de Carvalho, me dê 10 anos. Se você continuar fazendo, que seja 1% todo dia, cara, daqui 10 anos você já vai estar muito melhor. E eu espero que você esteja viva daqui 10 anos, né? Para não ter desculpa. Gente, eu amei esse episódio, Doc. Não acredito que acabou. Já, né? Foi rápido. Eu adorei. Vamos jogar baralho. Pega e joga. Vou voltar. Você vai voltar. Isso que eu ia falar. Você, eu chamo já na gravação, que é pra não ter como falar não, entendeu? Entendi. Então já virou uma prática. Eu já anuncio pro convidado que ele vem na segunda temporada. Ótimo. Porque aí fica gravado. Se ele falar depois que não pode, a gente mostra a prova, entendeu? Você concordou. Então você está mais do que convidada pra nossa segunda temporada. Que depois eu conto pra vocês. Já demos um spoiler aqui, né? Nossa, do não que era está por pra vir. falar que vai ter 2 temporadas, mas tudo bem.
Mas já ficou aí. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amei, eu acho que a gente trouxe muita informação, muitas dicas práticas e, infelizmente, não existe uma pílula mágica. Então, entendam a importância de olhar tudo de uma forma mais complexa mesmo, como é, e mais completa. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, que lá a gente traz várias informações, tem cortes dos episódios. O @Café in Vitro. Faz seu jabá aí, Doc. @neovita.br e não deixe de comentar aqui, faz pergunta no nosso canal do YouTube, pode fazer pergunta aí no Instagram para quem está no Instagram, a gente, a doutora Juliana, a gente vai ter o maior prazer de responder e ajudar vocês. É isso aí. Jabá, Ju, vai lá. Ai, gente, que agora o meu sobrenome é chique. Ai, meu Deus. Casou, ela colocou o sobrenome do marido. Claro, meu bem, sobrenome é chique, a gente tem que pegar sim. Tem que valer, o trabalho tem que valer a pena, entendeu? É Juliana Scorsi. SCORSI. Eu amo tudo quando junto? ela soletra. Tudo junto. @Juliana. Exato. Você vê que a vantagem de ter um sobrenome meio assim diferente é que você não precisa nem de um pontinho, nem de um underline. Já vai. É direto. Não tem ninguém que tem igual, fica só. Exatamente. Maravilhoso. Sempre sonhei com isso. Então sigam a Ju, que lá ela dá várias dicas. Ela tá sempre batendo um papo com vocês. O Instagram dela é super legal. O meu é @doutora Mandarina. Vocês já estão acostumados. E nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!